Sejam todos muito bem-vindos. A gente está fazendo hoje, vamos fazer ao vivo do meu celular, vamos fazer também do meu Instagram, fazer dos ciclos, para a gente poder conversar um tantinho aí, para poder tentar ajudar vocês. Vamos só dar um tempo para a gente começar, esperar uns 2 minutinhos. Valeu, Samira. Aqui a gente já começa a lembrar de alguns alunos, é muito bom rever todo mundo que a gente conhece, alguns colegas. Bacana demais. Muito legal ver, é muito bacana quando a gente faz isso e a gente começa a ver o pessoal dos ciclos, a gente começa a ver alguns amigos nossos que estão no nosso cotidiano e é muito legal tá do lado de vocês. Às vezes a distância que a gente enfrenta, né? Estando aqui no Paraná, a gente está longe do nosso estado um pouquinho e ver todo mundo assim, da maneira que dá, é uma satisfação muito grande, é muito bacana. Olá, defensor Thiago, pessoal, Wesley, a gente vai... Como fazer os ciclos? Vamos conversando um pouco antes. Os ciclos é um curso preparatório, um serviço de coaching, né? Que auxilia vocês nessa preparação do concurso público. Entrar em contato com o nosso setor administrativo pelo e-mail que está disponível ali no Instagram, ciclosr3@gmail.com, que o pessoal vai entrar em contato, beleza? Valeu, Meriane, a gente agradece aí o carinho, é muito bom. O tema de hoje a gente vai abordar, vamos trocar uma ideia, sem prejuízo da gente falar um pouco sobre a preparação do concurso público, né, temas variados, mas hoje principalmente a gente quer falar um pouquinho de como foi a nossa trajetória. Eu vou apresentar a Riane, que está aqui acompanhando, vai fazer junto com a gente hoje, como que foi o nosso relacionamento na preparação. Muitas vezes a gente enfrentou algumas dificuldades e a gente percebe que muitos alunos, por vezes, também enfrentam algumas dificuldades nessa preparação, principalmente quando do relacionamento, no namoro, uma união estável, ou até mesmo no casamento. Então a gente vai querer compartilhar um pouco dessa nossa trajetória, nossa experiência com vocês, para tentar auxiliá-los de qualquer maneira. Mas isso não prejudica que depois, se vocês tiverem qualquer dúvida, possam estar mandando para a gente ir respondendo, tá bem? Deixa claro com você. Vamos só mais um minutinho, daí a gente começa com o pessoal que tiver aí, tá joia? Só me esperar mais um pouquinho. Galera, vamos começar então, até o pessoal que foi pontual, bacana demais. Meu nome é Lucas, eu sou promotor de justiça no estado do Paraná, fui aprovado também no Ministério Público do estado de Roraima e na Defensoria Pública do Paraná. E atualmente sou coach do ciclo junto com inúmeros outros colegas, principalmente no setor de Ministério Público. Hoje a gente vai fazer uma live, aqui é a Riane, minha noiva, e a gente vai compartilhar um pouquinho da nossa história com vocês. Tudo que a gente passou durante a preparação, as dificuldades, as barreiras que a gente teve. Esses dias a gente estava viajando para Curitiba e aí estava conversando no carro e a gente começou a lembrar de toda a nossa trajetória, como que foi. Quando eu decidi estudar, a gente já estava namorando. E foi muito bacana lembrar as dificuldades que a gente enfrentou, tudo que a gente viveu junto. E aí eu até questionei a Riane, falei, Riane, o que você acha da gente às vezes compartilhar com o pessoal um pouco dessa trajetória que a gente teve? E o nosso objetivo hoje aqui, juntos com vocês, é expor tanto a minha visão como uma pessoa que fazia o concurso público, que estava estudando para o concurso público atrás de um sonho e precisava de um apoio da pessoa que estava do meu lado, bem como expor a visão da Riane, que é aquela pessoa que estava do meu lado e acompanhando, para ela falar como que foi enfrentar tudo isso junto. Como que foi para ela ter que abdicar de várias coisas para estar ao meu lado, me incentivar? E a gente fazer essa troca de experiências com vocês, tá bem? Então, assim, a gente não quer interferir na vida de cada um. Ensinar nada. Não queremos ensinar, porque cada casal tem suas peculiaridades, cada casal tem as suas dificuldades para enfrentar. Então, o nosso maior objetivo é expor como foi difícil para a gente também enfrentar esse momento junto, mas como foi muito satisfatório a gente superar todas essas barreiras juntos. Foi um trabalho dos dois, um apoiando o outro, e essa troca de experiências.
E assim, a gente quer inspirar às vezes. Então, por mais que, caso a gente consiga inspirar pelo menos um casal, às vezes está num momento difícil, complicando, é difícil abdicar de muita coisa. Então, se no momento a gente conseguir auxiliar pelo menos um casal, eu acho que nosso objetivo aqui já foi atingido, já foi demais. Porque nós passamos por isso e sabemos o tanto que isso é difícil, tá bom? Então, assim, fiquem muito à vontade de mandar eventuais dúvidas que vocês tenham. Se vocês tiverem, fiquem muito à vontade, por favor, que a gente vai fazer ao máximo para tentar responder. A gente vai anotando dúvidas sobre a gente, se vocês tiverem alguma curiosidade. Se vocês tiverem dúvidas sobre concurso público, a gente vai também trocar uma ideia no final, sem problema algum, de estudo, o que eu puder tiver ao meu alcance. E perfeito, ó, galgando sonhos. Galgando sonhos, é isso aí, a gente tem que estar junto, né? Vocês estão noivos, a gente tem que abdicar de algumas coisas nesse momento para atingir objetivos maiores, conseguir superar esses obstáculos. E um apoio de quem está do nosso lado é fundamental, né? Então é isso que a gente objetiva hoje. Então, pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, mandem sobre concurso. Quer se apresentar, falar uma coisinha? Meu nome é Riane, como o Lucas falou. Eu não estudo para concurso, não sou da área do direito. Eu sou formada em engenharia civil, na verdade. E a gente vai falar um pouco, então, sobre o nosso relacionamento, como que foi esse tempo, né, de estudo do Lucas, como que a gente lidou com esses percalços que tem aí, né, no caminho. Então, beleza, galera. É o seguinte, então. Quando eu comecei minha trajetória, fiz faculdade em Dourados, no Mato Grosso do Sul, na Universidade Federal da Grande Dourados, e depois de formado, eu mudei para Campo Grande, onde eu comecei a trabalhar como assessor jurídico no Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Fui assessor no GAECO por 3 anos, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, e nesse período que eu estava trabalhando lá em Campo Grande, foi quando eu conheci a Riane. A gente conheceu com amigos em comuns e até então eu não tinha ainda muito essa pretensão de estudar, né? Tava naquela, não estudo, eu tava trabalhando, mas no fundo eu tinha certeza de que um dia eu iria largar, eu ia juntar um dinheiro e vamos trazer o Chopin daqui a pouco. Daqui a pouco a gente traz o Chopin para vocês darem uma olhada nele, tá bagunçando ali. E depois de um tempo, mas eu tinha certeza que um dia, se eu conseguisse juntar um dinheiro com o apoio da minha família, eu pediria exoneração para estudar. Mas eu não tinha uma meta clara, não tinha uma visão, não sabia quando, mas eu tinha uma pretensão de que eu queria ficar em torno de 3 anos na assessoria. Então, num primeiro momento, quando estava nesse percalço, uma colega, Ana, que inclusive vai ser nossa madrinha de casamento, que nos apresentou, ela entrou em contato, a gente se encontrou e comecei a conhecer a Riane, a gente começou a conversar, a gente criou um vínculo muito grande de amizade antes mesmo de começar a namorar. A gente se aproximou muito. E a partir desse momento que a gente começou a se conhecer, a gente começou a se relacionar, eu já deixei muito claro num primeiro momento para ela que a minha pretensão, eu tinha vontade de realizar um sonho, de ser promotor de justiça. Eu sempre tive essa verdade, eu sempre tive essa vontade, esse desejo, era meu maior sonho. Então, a partir do momento que eu comecei a namorar com a Riane, até mesmo antes de começar a namorar, quando a gente já começou a ter um negócio um pouquinho mais sério, eu deixei muito claro para ela que eu pretendia um dia largar o meu emprego, eu ia pedir exoneração e eu retornaria para minha cidade, em Dourados, para estudar para concurso público. E foi muito, a gente trocou ideia. Nesse primeiro momento eu já tracei meus planos para ela e falei, o que você acha? Né? Fala um pouquinho da sua impressão, Xó, como que foi? Assim, a gente namorou durante uns 3 anos no total, antes do Lucas passar, né? Então, o primeiro ano de namoro, a gente estava em Campo Grande, eu e ele. E ele falava que ele ia largar, que ia voltar pra Dourados e tal. E eu falava, beleza, vamos ver. Quando acontecer, a gente vê o que vai dar, né? E aí, quando chegou esse momento dele ir, daí que eu falei, vai acontecer isso mesmo, né? Ele vai embora e a gente vai ter que lidar com isso. Assim, Dourados e Campo Grande é perto, são cidades próximas. E a gente começou a namorar à distância a partir daí, quando ele resolveu ir embora para Dourados para estudar.
E aí foi o primeiro grande obstáculo que eu acho que a gente começou a enfrentar junto. Porque quando eu ainda morava em Dourados, a gente começou... quando eu estava trabalhando em Campo Grande, a gente se via todos os dias. Contato era diário, eu saía do serviço, a Riane às vezes ia lá pra casa, eu ia visitar ela na casa dela. Então a gente tava com contato diário. E teve um dia que eu acordei e falei, gente, hoje é o dia que eu vou pedir exoneração e eu vou voltar para Dourados para estudar. E foi o momento que a gente teve que sentar e decidir. E agora? O que a gente vai fazer? Como que a gente vai trabalhar junto isso? Porque foi uma mudança radical na nossa vida. Primeiro, a gente não mais se veria todos os dias. Isso teria que acabar. Porque eu já tinha para a Riane que eu tinha um propósito de estudar determinada carga horária. E principalmente em razão da distância das cidades, já foi uma separação meio forçada. E a primeira discussão que a gente teve e que a gente deixou muito claro... Nós vamos se ver todos os finais de semana, nós vamos se ver de 15 em 15 dias, uma vez por mês, como que a gente vai trabalhar e como que a gente vai conciliar. Então, assim, uma primeira dica que a gente pode dar para vocês e que foi muito útil para nós foi assim, ser muito franco um com o outro. Nesse momento é uma coisa muito difícil e a gente tem que enfrentar isso junto. Então tem que ser muito franco. A tomada de decisão ela é muito relevante para que vocês façam isso unidos e saibam os obstáculos e as dificuldades que cada um vai enfrentar. Cada um do seu lado, cada um vai ter as suas peculiaridades. Mesmo porque, assim, eu não sou dessa área, né? Então, pra mim, é uma realidade totalmente diferente de estudar, de concurso e tudo. Então, eu tive que aprender muita coisa também. Aprendo todo dia, né? Os termos e tudo. Eu escuto, assisto muitas aulas que o Lucas dá e eu tô lá sempre do lado ouvindo e prestando atenção. Então, assim... É sempre um aprendizado de um com o outro, o tempo todo. Assim. Por isso que eu quero deixar claro assim, que eu sou de outra área. Eu não entendo nada de direito, de nada. E a gente fez dar certo do nosso jeito, sabe? E assim, quando então a gente tomou essa decisão de separar, vamos dizer, de corpos, assim, né? Eu deixei muito claro para a Riane que para realizar esse sonho, principalmente por ela não ser da área jurídica, e aí é uma coisa que a gente enfrenta uma grande dificuldade, porque às vezes as pessoas que não estudam para concurso público não têm o conhecimento ou a relevância, não sabem a dificuldade que por vezes a gente enfrenta, a dedicação que tudo isso exige. Então eu já expliquei para ela logo de cara, falei, Riane, tô voltando, a gente vai ter que estabelecer alguns limites, algumas regras. Perguntaram ali, ele foi para Dourados para estudar, porque a família dele é de lá. Então ele voltou para casa dos pais para começar a estudar. Foi por uma questão de corte de gastos e tudo mais, eu tive que voltar. Então, assim, a gente já começou a traçar algumas estratégias de como a gente começaria a conciliar o nosso relacionamento junto com o estudo. O que a gente vai fazer? E o que aconteceu? De 15 em 15 dias a gente estabeleceu que seria o período que a gente ia se ver. Primeira coisa, então dentro de 30 dias, como que a gente ia viabilizar? 15 em 15 dias. A gente começou a traçar alguns critérios objetivos. E agora, como que a gente vai fazer? 15 em 15 dias, quem vai, quem vem? Então, nesse primeiro momento, para não prejudicar muito o meu estudo, e assim como para a gente conseguir ficar perto um do outro, a gente acordou que nós nos veríamos de 15 em 15 dias e que cada vez um faria essa viagem. E aí já começou a minha primeira preocupação. Como que eu vou largar um final de semana de estudo para poder fazer esse deslocamento para Campo Grande, onde a gente começa a pensar num critério de compensação. E aí a gente trabalha muito isso nos ciclos, no cronograma, nos ciclos. Trabalhar com sistemas de créditos e débitos. A gente precisa ver a relevância e trabalhar com possibilidades. Então, a partir desse momento, nos finais de semana que eu estava longe da Riane, eu dava uma dedicação um pouco a mais no final de semana. Eu estudava um pouco mais no sábado, estendia às vezes sábado à noite, domingo eu acordava cedo e domingo à tarde, domingo à noite, às vezes eu dava uma descansada, porque a gente precisa respirar um pouco. Não dá para estudar 24 horas seguido, 7 dias por semana. E nesses intervalos em que a Riane vinha, a gente eu então dava uma tirada do pé, mas ainda não era uma tirada de pé no começo.
E aí começa essa grande mudança de rotina, a dificuldade que a gente enfrentou nesse primeiro momento. Assim, o fato dele estar em outra cidade facilitou um pouco também eu não atrapalhar ele, né? Porque a gente acaba atrapalhando muitas vezes. A gente quer estar junto, a gente quer que a pessoa esteja junto com você também. Então, o fato dele estar em outra cidade acabou tendo um limite, assim. A gente se via de 15 em 15 dias. Eu ia pra lá uma vez por mês e ele vinha pra Campo Grande uma vez por mês. Ia pra Campo Grande uma vez por mês. Então, a gente acabou colocando esse limite pra gente, sabe? E é isso. Quando eu ia, no começo, assim, logo que ele começou a estudar, ele tava muito, assim, afobado, assim, de querer estudar tudo de uma vez, né? Eu acho que foi mais ou menos isso. Produtividade, né? a gente queria produtividade. E aí, eu chegava lá, às vezes sexta-feira, eu saía do trabalho, 6 horas, e ia pra lá. Eu ia ou de carona, ou eu ia de ônibus. E às vezes, se eu chegasse umas 9h30 da noite, ele falava, não, espera mais um pouquinho aí, aguenta aí, me recebia, mas aguenta aí que eu vou terminar o que eu tô fazendo. Pra terminar o que ele tava fazendo mesmo, sabe? Então, tipo, até 10, 11 horas, eu vou terminar aqui e já a gente fica junto. Então, no começo foi assim. Depois, com o passar do tempo, a gente foi amenizando, principalmente quando já estava evoluindo um pouco mais nos estudos. E aí, outra coisa que a gente traçou e que o pessoal perguntou, como que a gente fazia para conciliar essa distância no dia a dia? Nós estabelecemos vários critérios objetivos no nosso relacionamento. Primeiro, como que a gente conversava no cotidiano? A gente tinha horário para conversar. Era 11 horas da noite, era o nosso horário. Antes disso, a Riane conversava comigo assim, o essencial. Se precisasse falar comigo antes das 11 horas, era o essencial. Porque eu falava para ela, a gente precisa estar concentrado. E aí já entrando um pouco na visão de quem está estudando. Quando eu falo para ela, não me liga durante o dia, vamos deixar para conversar às 11 horas da noite. Não quer dizer que eu tinha menos carinho, que eu tinha menos afeto, ou que eu não queria conversar com ela. Mas é a necessidade de concentração que a gente precisa. E aí entra a questão que a gente bate muito de evitar celular durante o estudo, porque isso atrapalha na concentração. Vocês precisam estar muito focados. Celular, às vezes ela sabia que eu tinha algumas pausas prolongadas durante o meu dia, que era no almoço, na tarde, eventualmente quando eu ia fazer um exercício, eu já tinha horários pré-estabelecidos. Então, se ela precisasse conversar comigo em um determinado momento, ela se valia desse tempo da pausa prolongada para um recado mais rápido. Mas no período da noite é que a gente conversava um pouco mais. E eram 11 horas da noite. E a gente conversava ali até umas 11h30. A gente fazia um FaceTime, conversava por FaceTime todo dia. Era todo dia que a gente se falava, nesse horário. Então, às vezes, no meio da tarde, se eu precisava mandar algum WhatsApp, alguma coisa importante, assim, às vezes eu mandava, mas não ficava cobrando resposta. A hora que ele vê, ele me responde, sabe? Alguma coisa assim, que precisava mandar. Mas ele sempre mandava. Dava bom dia na hora que ele acordava, na hora do almoço, dava uma faladinha, tô indo almoçar, tal. A gente tava sempre se falando, assim. Mesmo se vendo de 15 em 15 dias, a gente tava se falando. E não era muito fixo isso também, né? Às vezes, depois, assim, logo depois que o Lucas começou a fazer mais provas, saiu uma época de muita prova, uma atrás da outra. Então, ele tava viajando bastante. Então, ele ia para Campo Grande para pegar voo para ir para cidades para fazer as outras provas e acabava ficando uns 2 dias lá pra gente ficar mais junto um tempo, sabe? Ou então, quando ele tinha prova, ele falava, olha, esse final de semana a gente não vai se ver, que era pra gente se ver, a gente não vai se ver porque eu tenho que dar um gás pra próxima prova que vem aí. Daí é tudo... A gente tem que estar sempre ali pra apoiar, sabe? Eu acho que o papel da gente... é uma escolha, na verdade, né? Eu acho que cada um tem uma realidade. A escolha nossa, a escolha minha, foi apoiar e tá sendo apoiar até hoje isso, a fase do Lucas. E eu tenho meus sonhos, minhas coisas também, minhas ambições, mas no momento a gente escolheu focar nisso nele, entendeu? Foi a nossa aposta nesse momento. Né? Então até perguntaram quanto tempo que a gente ficou nesse? 2 anos. Nós ficamos, o período do meu estudo, os 2 anos de estudo, a gente ficou afastado, né? Ficamos longe um do outro e se vendo nesse período de 15 em 15 dias. E para você ter a ideia de quanto que a gente trabalhava junto, o quanto que a gente conversava, existiam momentos, principalmente quando eu comecei a avançar e para a segunda fase, que tinha a prova oral, que a Riane às vezes me ligava, amor, vou aí te visitar esse final de semana. Eu falava, Riane, preciso segurar. Esse final de semana eu preciso estar concentrado, vai ter uma prova importante semana que vem, daqui 15 dias. Então, assim,
E a gente precisa, num relacionamento, claro, vocês sabem disso, mas a gente gosta de frisar muito, tá com um diálogo, a gente precisa estar conversando e expondo as dificuldades de cada um. Um dia eu tava meio complicado, eu tava apertado de estudo, eventualmente atraso, aconteceu um imprevisto durante a semana. Final de semana eu precisava conversar, precisava compensar, eu ligava pra Riane e falava, Riane, vamos segurar, não é o momento agora. E ela, é claro, eu acho que ela pode até falar um pouco disso, não é fácil a gente ouvir um não venha, mas é aquela necessidade de perdas e ganhos. Vocês têm que entender isso e calcular na vida do concurso público, não só no relacionamento, mas de alguns prazeres que a gente tem como festa. Tudo é um sistema de perdas e ganhos. Então o que acontece que a gente começou a estabelecer? Por diversos momentos a gente começou a sopesar o que valeria a pena abdicar nesse momento para a gente compensar no futuro. Então, por exemplo, viagens. A gente abdicou de muita coisa. Eu fiz uma viagem antes de começar a estudar. E depois que a gente começou a estudar, acabou, a gente não fez viagem junto. Isso. Nós ficamos 2 anos sem fazer nenhuma viagem. Foram 2 anos dedicados. Por quê? Valeu a pena? Valeu. Agora a gente vai ter nossas oportunidades de viajar junto. E acima de tudo, a gente está realizando o nosso grande sonho junto. A gente já está começando a programar casamento. Em fevereiro do ano que vem a gente vai estar casando. Então, assim, foram 2 anos que a gente deu uma ré, vamos dizer assim. A gente abdicou de muita coisa, abdicou de momentos de estar juntos, mas que hoje tudo valeu a pena. Então a gente precisa pesar. Gente, festa. Aí que a gente tem que entrar na questão de ver os dois lados também. Vocês imaginem, até agora eu falei de muitas coisas que eu acabei privando o nosso relacionamento, que a Riane não podia. A Riane não podia me ver, eu acabei me afastando dela. Mas aí é que entra a compreensão também de quem está estudando para concurso público. A gente abraçou uma ideia juntos. Eu estava tendo a todo momento um apoio juntos. E o que acontece? Eu tenho que ter noção que essa escolha estava sendo para a realização de um sonho meu que a gente iria trabalhar junto no futuro, a gente usufruir disso junto. Mas o que acontece? Eu tenho que lembrar também, aquele que estuda para concurso público, tem que lembrar que a vida do seu companheiro, da pessoa que está do seu lado, também continua. Então não é porque eu estava me privando de algumas coisas que eu necessariamente precisaria privar a Riane de tudo que ela teria que fazer. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre fui muito aberto com ela, e a gente precisa ter confiança. Vocês precisam um no outro, precisa ter confiança. É o principal para as coisas funcionarem. Ainda mais quando a gente namorava à distância, né? Ter confiar que eu saía, eu ia pra balada todo final de semana, mas eu saía com minhas amigas, eu cheguei casamento, formatura, que o Lucas caiu em época da prova dele, mesmo final de semana que ele tinha prova, a gente teve casamento de amiga nossa, que eu tive que ir sozinha, formatura também, eu cheguei a viajar com minhas amigas também no final de semana, só que tudo com confiança, tudo tranquilamente, sabe, nada, né, saindo do absurdo, nada saindo do normal. Então, assim, às vezes, um final de semana antes de prova, uma segunda fase ou uma prova oral que a gente tinha, o que acontecia? A Riane falava, amor, tem casamento pra ir. Eu falava, Riane, não tem como. E aí, às vezes era viagem para outro estado, a gente teve casamento aqui no Paraná, que não conseguia vir. O que acontece? Nós que estamos estudando, também temos que ter a visão de que não podemos privar o nosso companheiro de tudo, porque isso acaba que cria uma situação muito conflituosa e acaba, às vezes, a pessoa acaba deixando de querer conciliar. Porque você vai se irritar se você não puder fazer nada também. A pessoa já não pode estar com você o tempo todo, ainda você não pode fazer nada também. Acho que tem que ser uma compreensão dos dois lados, sabe? Exato. E aí, até também, que a gente vem num lado que no começo foi um pouco mais... No começo foi um pouco complicado, mas a Riane começou a entender o quanto isso foi relevante também. Por exemplo, os pós-prova. Domingo, normalmente as provas são no domingo, né, no período, e eu acabei criando vários amigos nesse período de concurso público, de Dourados, de Campo Grande, até um pessoal de fora. E o momento que a gente tinha para se reunir, para descontrair diante de toda a pressão, era no momento depois da prova. Eu acho que todo mundo que faz prova sabe como é. A vontade da gente sair junto, de trocar ideia, discutir a prova, como que foi, se foi bem, se não foi, discutir resposta, a gente fica naquela ansiedade. Então, assim, eu acho que todas as provas que eu fiz, logo após a prova, eu gostava muito de sair com os meus colegas. Então a gente ia num barzinho, escutava uma música,
tomava uma cervejinha, nada demais, muito tranquilo. E a Riane sempre me deu essa liberdade, essa confiança, deu também. Dela saber que aquele era o momento, logo depois de prova, que eu tinha para poder descansar um pouco a mente, para sair daquele mundo do concurso público. Até mesmo porque durante muito tempo atrás eu estava me privando dessas coisas, né? Então, assim, existem lazeres e lazeres. Não é fácil. Você, tipo, a primeira coisa que você pensa é, comigo não sai. Mas aí sai, depois, né? Mas é que não tem outro momento. É questão de... Acontece, tem que acontecer, entendeu? Ele tem que ter o momento de lazer dele também. E é importante ter um momento de lazer com os amigos. Do mesmo jeito que eu tenho com as minhas amigas, ele ter com os amigos dele é diferente. Você sair com a sua namorada, e sair com os seus amigos. Eles têm outras conversas, né? Então isso também é importante pra pessoa se manter sã. Porque ele tá lá só estudando, só vendo aquilo, ficar só comigo também. Ele precisa conversar com outras pessoas, precisa ter, né, outras experiências. Que é importante pro estudo também, né? Exato. E outra coisa que a gente tentava muito fazer para conciliar e para funcionar era quando tinha provas, às vezes eu ia um dia antes para Campo Grande, porque em Dourados o aeroporto não é muito acessível, né? Então às vezes ficava uns dias antes, eu ia para Dourados, ficava um pouquinho mais com ela, mas ainda assim, quando eu tava em Campo Grande, eu não deixava de estudar. Levava material, levava computador, levava o meu caderno para revisar. Todo o material que eu precisava sempre estava comigo, sempre estava junto. Então, ainda que eu estivesse em Campo Grande com ela, eu tinha os meus momentos que eu estava estudando. Então, assim, nesse período eu falo pra vocês, aí até perguntaram, né? Quem tá solteiro, fica solteiro, é melhor então ficar solteiro pra não ter problema, pra não ter que dividir. As coisas às vezes não são bem assim. Não existe uma regra, na verdade. Eu acho que o grande X da questão de ficar solteiro ou você ter um relacionamento no período que você está estudando para o concurso público é o companheiro que está do seu lado, é a pessoa que está do seu lado. E aí eu chego num ponto que eu acho muito importante a gente traçar. Apoio. No meu período de estudo, eu sempre tive muito apoio da minha família, e principalmente também tive muito apoio da Riane, porque às vezes a nossa família sempre vai estar nos apoiando em regra, né? Eles sempre querem nosso bem e tudo mais. Mas o relacionamento, se você tiver um relacionamento um pouco conturbado, isso às vezes atrapalha no estudo. Então é muito bom vocês terem claro, assim, essa necessidade do apoio recíproco que tem que ter. E por que eu falo isso de apoio? Quem faz concurso público sabe o quão é doloroso a gente enfrentar a notícia de uma reprovação numa prova. O pessoal perguntou, até a aprovação foram 2 anos, eu pedi exoneração do meu serviço e eu vou falar um pouquinho disso no final, que perguntaram sobre a exoneração, valeu ou não valeu a pena, vou trabalhar um pouco disso lá no final. Mas em relação a essa questão, a notícia da reprovação ela é muito doída. A gente vai, viaja, tem um investimento, a gente investe para ir, você faz uma prova. Às vezes você não é bem recebido pela instituição, outras instituições por vezes te recebem muito bem. Às vezes a gente tem notícia de colega que enfrentou 3, 4 horas esperando, infelizmente, para fazer uma prova, o desgaste. E aí você sai de uma prova, sai aquele gabarito, a gente olha, a gente joga lá a nossa nota no olho da vaga, né? E vê aquela notícia de que você está muito abaixo da aprovação e que você foi reprovado. Eu passei por 3 reprovações na primeira fase, ficando por pouco. Então, assim, isso dói muito na gente, é muito complicado. E é o momento em que você precisa ter alguém do seu lado que vai te puxar e vai falar, calma, acontece. Porque quando a gente recebe uma notícia de reprovação, você não está no seu melhor momento para acreditar que você vai ser capaz de passar. Não sei se vocês enfrentam isso também, mas eu enfrentava. A cada reprovação que eu tinha, via um questionamento. Será que eu estou seguindo o caminho certo? Será que eu devo insistir nisso que eu estou fazendo ou não estou? O que eu faço a partir de agora? Retomo o estudo? Dou uma pausa? Paro de estudar? E aí é o momento que, às vezes, a Riane vai poder falar um pouquinho, mas ela me ligava e falava, cara, ansiosa às vezes na notícia, foi bem, não foi? E vinha aquele, não foi, não vai ser dessa vez. Né? Eu sempre ligava já estando preparada para as 2 notícias. Então eu tinha que saber assim como que eu ia lidar com aquilo. Porque é a pessoa que tem lá, que tá ali para falar, olha, vai dar tudo certo, entendeu? Foi uma prova só, mas eu sei que você consegue. Essa não deu, mas a outra vai dar. Sua hora vai chegar e tal. Então assim, eu acho que aí eu tava moída por dentro também, de tipo, putz, não deu de novo, mais uma que não deu.
será que vai dar, sabe? Eu acho que a gente fica com esse sentimento também, igual vocês têm, né? Igual ele tinha, de, será que vai dar? Eu também às vezes sentia, será que vai dar? Mas assim, ao mesmo tempo eu confiava muito, porque eu via ele se esforçando demais, sabe? Eu acho que isso é importante também pro seu parceiro, né? Pra sua pessoa. Que ela vê em você, sentir confiança que você tá dando o melhor de você pra isso, sabe? Pra isso acontecer. E não tipo, vou estudar pra concurso, mas daí você não leva isso a sério. Aí não dá mesmo. Então, eu acho que quando eu via que ele tava levando isso a sério, que isso era um propósito, que ele tava abdicando de 1000 coisas, então eu confiava que uma hora ia dar certo. E falando nessa questão de hora, dar certo, quando eu sempre lembro, quando eu vejo aquele desenho, sabe, do sujeito que tá dando a machadada, tá cavando, aí tem todos os diamantes, e quando ele vira as costas pra ir embora, era a última machadada que ele tava pra dar, pra abrir e chegar no destino dele. É a mesma coisa no estudo para concurso público. Sempre uma hora vai chegar. A grande dificuldade que a gente enfrenta é porque a gente não vê a linha de chegada, mas a gente sabe que ela tá lá. Apesar da gente duvidar, a gente sabe que ela tá lá e uma hora vai chegar. Eu sempre fui uma pessoa normal, gente. Eu nunca fui um aluno excepcional, mas eu sempre fui muito dedicado. A gente sabe disso. Eu sempre fui muito dedicado nos propósitos que a gente tem juntos. Todos os propósitos que a gente teve, nós somos juntos nessa batalha. Então, assim, é isso que traz a vitória, é isso que traz o sucesso. Ninguém precisa ser excepcional, mas vocês precisam se dedicar, abdicar de algumas coisas, fazer um sistema de perdas e ganhos. Lembrem-se dessa, até o Bruno, né, Bruno? Tá aí, nosso colega, nosso grande amigo lá de Chopinzinho, onde a gente está hoje. Falou, sistema de perdas e ganhos. A gente tem que perder em um determinado momento para poder superar as barreiras e a recompensa depois. E o que acontece? 2 anos morando longe, 2 anos quase se vendo de 15 em 15 dias. A gente chegou no período de prova oral a ficar quase 1 mês sem se ver, falando só por telefone, FaceTime, à distância. E aí pergunto, Lucas, Riane, valeu a pena? Hoje a gente pode falar com toda segurança que valeu a pena. Eu passei no concurso público e aí começa, até já adiantando um pouco onde a gente ia chegar. A gente começa, mudou junto, a gente ficou noivo, passou a morar junto. Então todos os obstáculos sumiram. Não tem mais nenhum obstáculo, agora é tudo lindo. Não, agora a gente enfrenta outros obstáculos diferentes. A gente enfrenta novas dificuldades que a gente tem que superar junto. Então o que acontece? Passa a morar junto. Nós temos criações de famílias diferentes e a gente tem que também aprender a conviver com essas diferenças. Por exemplo, a gente chega, vocês imaginem, a gente parece bobeira, mas a gente sempre morou com família. E aí chega em Chopinzinho, os dois caem de paraquedas numa casa, morando sozinho. Malemão sabe como usar uma máquina de lavar roupa. E aí o aprendizado. Às vezes é um dando um apoio pro outro, a gente não sabe. Aquela história da pasta de dente, que um tubo fica de um jeito para um e fica do jeito pro outro. Acontece, a gente às vezes enfrenta também essas dificuldades junto. E aí que é o aprendizado de um casal. Quando a gente pelo menos traçou a meta, era aprender juntos a dar um apoio nesse momento de mais dificuldade e, acima de tudo, nesse momento que a gente está enfrentando hoje também, de muita novidade na nossa vida, saber superar essas barreiras juntos também. Tudo é novidade. E agora começa, mas tinha um tempo que você não estava dedicando, a gente não estava tão junto no relacionamento. Tem dias que o serviço na promotoria está muito puxado, que a gente também mal é mal tem contato. Às vezes eu chego em casa 8h30, 9 horas da noite, né? Outros dias tem que dar uma aula, uma coisa. E chego cansado, exausto. E quando termino todas essas atividades, a gente quer descansar, eu quero dormir e acaba não tendo contato. Então, assim, as barreiras do casal, elas não se resumem também nessa fase do concurso público. Passou, antes. tudo resolveu. Não, né? Passou, tudo é um mar de rosas? Não, a gente também enfrenta muita dificuldade Cada fase hoje. é uma fase, né? A gente passou por uma fase e agora está em outra. E as dificuldades continuam, só são outras dificuldades, mas tem dificuldades da mesma forma. Hoje a gente tem essa pecinha aqui, ó, também que agregou a família, o Chopin, nosso cãozinho. Então, assim, a gente tem que trabalhar junto. O diálogo, eu e a Riane, nós somos 2 pessoas que sempre resolveram tudo à base no diálogo. A gente teve algum problema, a Riane um pouco mais que eu, mas a gente sempre tenta discutir e resolver juntos os problemas. Às vezes a Riane fala, Lucas, tá chegando muito, tá muito ausente, tá chegando muito cansado, não tá me dando atenção, o que a gente vai fazer? Junto a gente tenta conversar e conciliar. E isso a gente fazia no período de estudo também.
Às vezes ela falava, amor, quero ir. Eu falo, Riane, tá difícil. Não, mas eu tô meio pesado. Então a gente tem que saber só pesar. Então eu falava, então vem que durante a semana eu vou compensar um pouco mais o estudo, vou até mais tarde, vou dar mais um gás. Vem então esse final de semana. A gente tem que sempre estar ouvindo um ou outro. Outra coisa que foi muito difícil pra gente no começo, mas que nós conseguimos lidar, corte de gasto. Falaram aqui também, perguntando sobre isso. A gente precisou literalmente mudar um pouco do nosso perfil de vida quando da tomada dessa decisão que eu pedi exoneração. A gente gostava muito de sair para jantar, até hoje a gente adora muito sair para jantar, ir no cinema e fazer várias coisas juntos. A gente sempre zela por estar fazendo as coisas juntos. E foi uma outra mudança, a gente começou a diminuir as saídas, a gente diminuiu de ter alguns gastos, a gente precisou cortar. Então eu falava pra Riane, amor, precisa segurar, não tá dando, tá apertando, tem viagem daqui a pouco, gasto, sair. É porque o gasto todo acabava sendo com provas, né? Viajava, tinha gasto com isso. Eu não ia nas provas com o Lucas, porque eu trabalhava também, então às vezes não coincidia, era complicado, também não tinha apertado de grana, então eu não ia nas provas com ele, não. E até essa questão do casal ir junto na prova ou não, eu acho que é uma situação muito peculiar. E aí vocês devem conversar e avaliar. Por exemplo, a Riane realmente nunca foi em nenhuma prova minha. Ela até pediu para ir na prova oral que eu fui fazer aqui no Ministério Público do Paraná. E eu falei para ela, até hoje você nunca foi em nenhuma prova. Por favor, não é agora que a gente vai arriscar pôr tudo por água abaixo até eu ficar nervoso. Porque teve até uma vez que eu fui jogar tênis e fui inventar de chamar ela pra assistir. Gente, pra nunca mais. Fiasco. Porque foi um fiasco, eu fiquei nervoso, eu ficava ansioso, eu ficava distraído. Então eu expliquei a situação pra ela, falei, acho que não vou me sentir confortável com você assistindo a prova. A primeira experiência que a gente teve não foi boa, então vamos ter calma nesse momento e vamos ficar. E ela ficou e foi assim, entendeu a dificuldade que era uma dificuldade que eu tinha às vezes de superar isso junto. Mas, por outro lado, eu tive colegas que levaram as namoradas, as noivas, as esposas para assistir a prova e ocorreu tudo bem. Então, assim, a gente não quer passar regra, a gente quer compartilhar essas experiências e falar como que é necessário, assim, a gente tá junto e tá em sintonia nesse momento que é muito importante, né? Depois da prova, se eu tirava algum dia de descanso, normalmente quando eu retornava de avião, eu ficava mais um dia em Campo Grande e voltava, por exemplo, pegava o voo domingo à noite ou segunda de manhã, chegava na segunda em Campo Grande, normalmente essa segunda eu dava um tempo lá, até para não ficar muito cansado para voltar para minha cidade. E aí normalmente eu voltava na terça-feira e já retomava o estudo. Eu não dava pausa, a gente não pode parar, gente. Derrota faz parte, a gente precisa saber lidar com isso, com a derrota, ela faz parte do concurso público. São raras as pessoas que não passam por isso, existe, mas são raras. Então assim, nesse dia eu ganhava o suporte da Riane, então assim, da família, de todo mundo, dos amigos, às vezes ligavam, cara, como que foi? Foi bem? Não foi? Então assim, era o dia que eu tirava pra sofrer mesmo, sabe? E depois eu retomava já na terça-feira, tava estudando normal. Tá? O que mais eu queria falar com vocês? Quer falar um pouco? Eu acho que, assim, uma coisa... A gente é católico e tal, então, assim, essa época de provas, a gente ficou muito mais próximo de Deus também. A gente rezava muito, eu pedia muito, então isso é uma coisa importante, assim, pra gente. Ter fé em Deus que vai dar certo, sabe? Que vai acontecer. Pedir muito... E hoje em dia a gente agradece muito também por tudo que Deus concedeu pra gente. Então isso foi uma coisa muito boa pro nosso relacionamento. A gente se aproximou muito de Deus juntos, sabe? Foi muito bom. E assim, até pras pessoas que não são religiosas ou coisa do tipo, o que acontece? Vocês têm que, às vezes, se apegar em outra coisa, mas uma coisa que une o casal. Uhum. E a gente encontrou forças pra se unir na religião. A gente participou de cursilhos. Isso foi uma coisa que nos apegou muito. Então, sempre antes de prova a gente fazia oração junto, eu ia na igreja e tudo mais, rezava, pedia proteção, pedia para que Deus fizesse aquilo que fosse a vontade dele, né? Então isso foi uma coisa que a gente se apegou. E às vezes, se o casal conseguisse se apegar em alguma coisa, isso pode ser muito valioso também. Seja fazer um esporte, uma corrida junto, que vai ser um momento que vocês vão poder se distrair juntos. E aqui, até o pessoal perguntou,
ali a grande dificuldade de falar de outro assunto, às vezes, né? Que a gente tinha. Às vezes era muito difícil. Eu vivia praticamente num mundo de concursos, não sabia o que estava acontecendo fora, às vezes com os colegas, com os amigos. E quando a gente saía, praticamente era muito desabafo meu. Tipo, putz, foi uma semana pesada, não fui bem de prova, tá sofrido. Então acaba restringindo um pouco o assunto. E eu já falo pra vocês, isso não vai mudar muito não depois que vocês passarem no concurso público. Porque às vezes a gente sai com os colegas, com os amigos, e a gente tá sempre discutindo caso, a gente tá sempre conversando o que tá dificuldade, o que não tá. Eu tô quase fazendo direito. Riane já tá quase aprendendo um pouquinho de direito, só de tá a gente acompanhando aí, da gente tá junto. Então assim, outra dica que eu acho que vale a pena é isso, se apegar em alguma coisa. Outra situação relevante, gente, que... Assim, as pessoas... Pode... Quando saía, né? Saía pra algum canto, tava sempre alguém perguntando: e o Lucas, cadê? E o Lucas já passou? Não sei o quê. Isso é chato, né? Chato pra quem tá fazendo, que tá sempre as pessoas perguntando, e pra gente também que tá ali, tipo, não, então, ainda não. Tá lá, tá em Dourados, tá estudando. E ela sempre tem uma brincadeirinha de um, de outro. Então... sempre foi complicado, é complicado. Você tem que saber lidar com isso, né? Que isso também acontece. E até a desconfiança das pessoas, né? Muito, a gente enfrenta... de não acreditar, né? Eu acho que todo mundo deve enfrentar isso também, né? Vocês chegam assim... A gente enfrenta, às vezes as pessoas perguntam pra mim, mas você tá só estudando? Com aquele ar de ironia, né? Ou às vezes perguntavam pra Riane, o Lucas ainda tá estudando? Mas ele tá estudando mesmo? Sabe? E às vezes parece que até na corneta. Infelizmente a gente enfrenta isso diariamente, né? E a gente tem que aprender a lidar. E o que eu admirava muito é que por vezes até a Riane me blindava de algumas coisas, sabe? Às vezes se chegava alguma coisa nela, eu até falava, eu sempre falei pra Riane, eu falava pra alguns amigos, falei muito pros meus pais também. O que acontece? Se vier eventualmente uma notícia que não seja muito grave, né, claro, mas algumas coisas, se me pudesse me blindar de algumas externalidades negativas, né? Vamos usar esse termo aí do direito ambiental. Me blindar dessas externalidades negativas seria muito bom, porque a gente já tem uma cabeça muito preocupada. Então, eventual chacota que poderia chegar para ela ou coisa, isso não chegava. Eles faziam esse filtro para mim também. Isso é muito importante, porque a gente enfrenta uma barra muito grande, sabe? Em relação a esse ponto. Outra questão que surge muita curiosidade também é em relação à vida profissional. Como que a gente vai conseguir conjugar isso, né? Até quando eu coloquei da live, né, que a gente iria fazer, como conciliar? Aí até teve um colega, um grande amigo, o Felipe, que brincou, acha alguém que faz concurso público também, vai todo mundo estudar para concurso público. E aí eu falei, nem tudo é um mar de rosas, porque às vezes a gente acaba ficando em estados diferentes. Isso é uma grande barreira, né? E aí, o que acontece? Desde o começo, a gente foi muito claro com a Riane. Riane, tem um propósito, tem um sonho de ser promotor de justiça. E eu vou te explicar como que é a carreira no começo. O que acontece? Primeiro, mudança. É muito provável que a gente tenha uma mudança de estado, né? Porque eu sou uma das pessoas que acredita que por vezes não somos nós que escolhemos o estado, mas é o estado que acaba nos escolhendo. Então eu fiz prova no Brasil inteiro e, por exemplo, tive uma aprovação em Roraima, conheci o estado, muitas pessoas têm preconceito com Roraima, mas eu falo pra vocês, é um estado belíssimo, fui muito bem recebido lá, todos os colegas foram muito bem recebidos pela população, aonde a gente ficou hospedado, pela instituição, os profissionais que lá trabalhavam, os procuradores que nos entrevistaram lá, a gente foi muito bem recebido, então eu iria de coração aberto pra qualquer lugar desse Brasil, porque eu tinha um sonho, ser promotor de justiça, independentemente de onde fosse, em Roraima, no Rio Grande do Sul, no meu estado. Então, desde o começo eu já falava para a Riane que tinha uma grande chance da gente acabar mudando de estado futuramente, né? E isso já foi uma das coisas, e vai falar um pouquinho depois para vocês como foi essa tomada de decisão, que a Riane, em determinado momento, teria que abdicar um pouco da vida dela para poder a gente realizar um sonho junto, de estar junto, das coisas caminharem. Então, na nossa situação, para a gente poder conciliar isso, foi como ela falou antes, a gente estava num momento que a prioridade era o concurso público do casal.
A principal prioridade era do casal a aprovação num concurso público. E a partir disso a gente foi conversando. Agora o momento inicial de carreira, adaptação. Como que está sendo essa adaptação? Aqui no Paraná, no início, nós somos promotores substitutos. Então, o que ocorre? Nós precisamos, num determinado momento, até a gente conseguir promover, a gente não tem uma certa estabilidade. Nós podemos trabalhar em cidades diferentes, a gente roda um pouco o estado. Alguns rodam mais, outros rodam menos, a depender da região. Mas então isso poderia acontecer. Isso acaba dificultando um pouco o privado dela em relação à vida profissional. Rihanna é engenheira civil. Então no começo vai ter uma dificuldade de ficar girando. Tem que abdicar. Foi uma escolha minha. Eu acho que não é que tem que abdicar. Exato. Cada um tem uma realidade, tem um sonho. Não é que eu abri mão dos meus sonhos pra viver os sonhos novos. Não, é isso que a gente tá falando. Foi o tempo agora que a gente escolheu pro Lucas. E vai ter o meu tempo também. Então, assim, foi uma escolha minha de ir embora de Campo Grande, de acompanhar ele. A gente tá com o casamento marcado, tudo. E largar o meu emprego lá, E vim embora com ele, entendeu? Então, tipo assim, eu sempre soube que isso ia acontecer em algum momento. Não foi assim, e agora? O que eu vou fazer? Não, eu já tava preparado pra isso, entendeu? Então, assim, a hora que ele passar, a gente vai embora e pronto. Isso tava claro na minha cabeça, não foi nada muito complicado. E foi escolha. Eu acho que cada um tem uma vivência, cada um tem uma prioridade, enfim. E essa foi a nossa escolha. Nossa escolha, sempre num diálogo, nunca nenhuma imposição. Nunca cheguei pra Rihanna e falei, ou você fica comigo, larga tudo e vai. Nada imposto. A gente sempre foi muito do diálogo. E, gente, a gente até no relacionamento, às vezes a gente é muito querer ser de imposição ou coisa do tipo. E eu falo pra vocês hoje, vivenciando isso na prática. Vocês não sabem quantos casos litigiosos ou quantos casos a gente evita de judicializar com base numa conversa. Às vezes as pessoas, elas não dão uma chance de sentar e conversar olhando uma pro outro. Às vezes eu até ouvi um colega comentando que em determinada audiência, cada uma das partes falavam olhando para ele e não falavam para a parte adversária, vamos dizer assim, entre aspas, né? E aí ele chegou e falou para essas pessoas, por que vocês não tentam se resolver? Por que vocês não estão olhando para mim e falando para mim, promotor de justiça ou juiz? Vocês têm que tentar se resolver. E aí foi quando essas partes se olharam e chegaram num acordo. Então a gente tem que dar essa chance de conversar e tentar evitar de impor as coisas um pro outro. Encontrar a melhor forma. Não funciona, né? E eu falo para vocês, gente, a satisfação hoje, tudo que a gente tá vivendo, aprendendo junto, a alegria que é assim, sabe? Eu acho que a gente tá muito feliz, né? Tá aí vocês perguntam. Um sonho. Todas essas dificuldades. Eu acho que a gente planejou tanto esse momento e aí a gente se pega, tipo, nossa, lembra o que a gente tava fazendo nessa época, né? A gente tava sempre sonhando e tudo que a gente sonhou hoje em dia é bem melhor, sabe? Eu não imaginava que ia ser tão bom, tipo, a gente tava muito bem, muito tranquilo. E então, assim, exato, aí, ó, isso mesmo, Wilton, justiça multiportas começa em casa, a gente tem que saber aprender a lidar com essas diferenças e com essas dificuldades. A recompensa sempre vem no final. Então vocês podem perguntar assim, Lucas, pergunta pra Riane também, todas as dificuldades que vocês enfrentaram nesses 2 anos, foi fácil? Não foi. Foi barra, ficar longe de relacionamento. Nossa, ir embora no domingo. Embora no domingo. Quantas vezes chegava sexta-feira, 11 horas da noite, 11 e pouco, e domingo chegava 6, 7 horas, tinha que pegar o ônibus, levava na rodoviária, dava tchau, era aquele sofrimento. Quando que a gente vai se ver de novo e tudo mais. Porque às vezes, não sabia quando que ia ver, a gente sempre fazia um cronograma. Eu tava sempre pensando quando que ia ser a próxima vez que a gente ia se ver, se ia bater com data de aniversário de alguém, se ia dar certo de se ver. Feriado. E olha que feriado estudava ainda. Às vezes ia pra Campo Grande, mas era no feriado, estudava de manhã de tarde, ou quando ela vinha, eu aproveitava o feriado para adiantar alguma coisa. Mas assim, não foi fácil, é um caminho muito árduo, existem desentendimentos, a gente não é um casal perfeito, a gente tem diferenças, como todo mundo tem, mas tudo a gente conseguiu, graças a Deus, resolver de uma maneira muito boa, sempre conversando, um tentando entender o lado do outro, e foi desse jeito que as coisas funcionaram, eu consegui a minha aprovação num concurso público e hoje a gente está junto, as coisas funcionaram. Então todas as dificuldades, os passos que nós demos para trás, hoje estão valendo a pena. A gente está caminhando junto para frente, a gente está construindo
sonhos, a gente está formando uma família também, sabe? Então são essas coisas que vocês têm que sopesar. E aí, até nosso amigo Bruno recomendou e falou comigo uma atividade que eu achei muito bacana, e eu vou propor àqueles que têm um casal, um relacionamento, e não só para quem tem um casal, até mesmo para quem é solteiro e está estudando para concurso público, para vocês fazerem e pensar o que está valendo a pena. Peguem uma folha de papel e dividam ela no meio e coloquem de um lado prós e coloquem de outro lado contra. E aí vocês marcam lá 1 minuto no cronômetro, sem pensar 2 vezes antes de colocar. Pensem, 1 minuto, o que é de ruim? Qual que é o problema de estudar? O que vai me trazer de contra? Por exemplo, vou diminuir meu tempo de relacionamento, não vou poder ir em festa. Eventualmente quem consome bebida alcoólica vai ter que diminuir o consumo de bebida alcoólica, não vou poder viajar, tal. E faz essa lista. Pro outro lado, depois marca mais um tempinho aí e faz as vantagens. O que tem de bom? Vou ter uma estabilidade financeira, eu vou ter um serviço prazeroso de fazer, eu vou poder viajar com uma frequência melhor, vou poder casar, vou ter condições de fazer um casamento, vou poder ter mais tempo para me reunir com a minha família com maior tranquilidade no final de semana, um feriado às vezes a gente vai poder viajar. E aí depois que vocês fizerem esse exercício, vocês façam uma análise do que realmente vale. Vocês vejam o que é mais fácil, superar essas dificuldades para vocês obterem o melhor, ou então querer enrolar, acabar fazendo alguma coisa mal feita e prolongando a realização de um sonho de vocês. E, gente, eu falo uma coisa pra vocês agora também, falando um pouquinho de carreira agora, assim. Quer complementar mais alguma coisa? Não, eu acho que é isso mesmo, assim, que eu acho que apoio é fundamental dos dois lados, assim, o Lucas sempre me apoiou também em tudo que eu fizesse, sempre tava lá falando, eu dou força pra isso, você quer fazer isso, faz e tal, e eu acho que isso que vale a pena no relacionamento. E é isso, confiança, exatamente, confiança um no outro sempre. E as coisas caminham, vão caminhar. No final tudo dá certo. No final as coisas vão dar certo. É isso que eu tenho pra dizer, no final tudo dá certo. E aí, a gente tá morando em Chopinzinho, perguntaram onde que a gente tá morando agora. A gente tá morando em Chopinzinho, no Paraná, perto da cidade de Pato Branco. Acho que é uma das cidades maiores ali perto que podem servir de referência. Uns 200 quilômetros de Cascavel. Uma coisa agora, falando um pouco de concurso público até pra vocês, em relação à questão de... Uma vez eu estava participando de um curso aqui no Ministério Público do Paraná, né? Vou falar sobre a exoneração um pouquinho para quem tiver interesse, né? E sim, somos pessoas normais, gente, acreditem. As pessoas que passam em concurso público são pessoas normais, pessoas que enfrentaram as mesmas dificuldades que vocês enfrentaram, estão enfrentando. Que falam bobeira também. Que se diverte. Tem vezes que eu falo, não acredito também, sabe? Não acredito que você é promotor, deixa o saco. Porque é muito fora da minha realidade, né? Então eu sempre falava, eu achava muito distante. E hoje em dia a gente convive com promotores, juízes e tal. Então, assim, a gente vê que é todo mundo normal. A gente cara, nós estamos sempre abertos para as amizades, a gente adora fazer amizade, a gente adora estar reunindo a galera, né? E assim, um momento, a gente estava tendo um curso falar um pouquinho agora até do Ministério Público, isso vale acho que para outras carreiras, assim, né? A gente estava uma coisa que me marcou muito quando a gente estava num curso de preparação aqui no Ministério Público, né? Que nós temos todos os meses esse curso de preparação dos promotores substitutos. E nós tivemos a honra de conhecer um dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. E no final da fala dele, ele falou assim: lembrem-se que vocês são promotores de justiça e que, acima de tudo, vocês trabalham, vocês recebem bem, né, para exercer uma atividade que nós teríamos o maior prazer de fazer de graça. Isso, para mim, me marcou muito, sabe? No sentido de que a gente tem que pensar muito também na satisfação nossa profissional, de poder ajudar as pessoas. Sempre que eu tenho uma aula nos ciclos com algum aluno, eu conto um pouquinho dessa trajetória e a satisfação da gente poder ajudar os outros, sabe? Então, quando vocês tiverem em dúvida em relação, será que é isso o sonho? Não pensem só nas vantagens que um cargo público tem.
busquem coisas essenciais para vocês que efetivamente vão dar o prazer de vocês realizarem o sonho de vocês. Só assim você vai conseguir fazer um bom trabalho. Só assim também você vai conseguir fazer um bom trabalho, exatamente. Assim, pensem que lá na frente vocês poderão ajudar tantas pessoas que precisam de uma ajuda, e isso tanto na magistratura, na defensoria pública ou qualquer carreira, sabe? É uma grande satisfação você receber as pessoas te procurarem. E muitas vezes o que me marca muito nesse período que eu tive de promotor de justiça e que me trouxe assim, uma grande realização é você saber que muitas vezes as pessoas buscam o seu auxílio principalmente para serem ouvidas, que em vários lugares as pessoas sequer são ouvidas. E por vezes, às vezes, já atendi assim, já atendi pessoas lá na promotoria que chegaram, conversaram, expor uma dificuldade que estava tendo com o filho, e você explica, às vezes você pode falar que aquilo não é nem atribuição do Ministério Público você atuar, dependendo da situação, mas a pessoa ela sai com um brilho no olhar de ter sido ouvida, de ter atenção, e é isso que hoje a gente quer. E quem estuda para concurso público, além de tudo, quer ter atenção, mas lembre-se, não são só as pessoas que estudam para concurso público que querem atenção. A pessoa que está do seu lado, o seu companheiro, o seu esposo, que está ali, ele também precisa de uma atenção. Então, assim, não é porque a gente separou esse momento da nossa vida para eu poder estudar com uma tranquilidade que eu vou deixar de dar atenção para quem está do meu lado. E isso eu estendo também para as amizades. A gente tem amizades que vai para sempre, a família é para sempre que a gente leva. Então, assim, tenham isso em mente, que todo mundo precisa também de atenção. E quando vocês passarem no concurso público, nunca se esqueçam disso. Essa situação da gente... E sempre que a gente vai, o pessoal do Ministério Público chega e fala... Lembre-se de atender, vocês são promotores 24 horas por dia. E realmente é isso que acontece. E é um prazer, assim, indescritível. E eu falo pra vocês, hoje, a cada recompensa, cada sorriso no rosto que a gente recebe, supera qualquer dificuldade, qualquer obstáculo que eu enfrentei nos meus estudos. Qualquer momento que eu tive de pensar em largar estudo porque estava difícil ou coisa do tipo. Foi... Assim, é indescritível, gente. Vivendo isso, você poder atuar da maneira, na sua convicção, sabe? Que você tá fazendo o seu melhor, você chegar em casa, poder dormir, isso é uma coisa indescritível. É uma realização tremenda. Tenham isso em mente. Quando vocês enfrentarem dificuldade, lembra de mim aqui, da Riane falando com vocês, da live dos outros professores, da live da Fernanda, que é incrível, junto com o Daniel, de Sofia... Bruno, de todos que são pessoas normais. A gente imagina que quem passa é pessoa excepcional, não é. Somos pessoas normais e compartilhamos da mesma experiência. Lembrem-se da gente falando para vocês, continuem, persistam no sonho de vocês, que a satisfação, a recompensa depois, ela é tremenda. Ela é, assim, não tem preço, tudo vai valer a pena. Mais cedo ou mais tarde, vocês vão ser aprovados, mais cedo ou mais tarde, as coisas vão acontecer para vocês, tá joia? Eu queria falar um pouquinho... Gente, se vocês tiverem dúvidas, vão mandando, vamos conversar. A gente tá num momento aqui bacana pra gente trocar mais uma ideia. Perguntaram quantos anos a gente Beleza? Perguntaram quantos anos a gente tem. Eu tenho 27 anos. 28. Vou fazer 28. Vou fazer 28 em outubro. E a Riane tem 29. Hoje a Riane tem quase 2 anos mais velha que eu. Então, assim... Eu queria falar um pouquinho que jogaram aqui, eu acho muito relevante. Conversei até esses dias com uma aluna que tem um carinho muito grande, a gente entrou em contato, que está passando por essa mesma situação, sobre a exoneração, tá? Em relação à exoneração, na minha concepção, ela é... Gente, falta 1 minuto e 35 para cair aqui a live. Faz o seguinte, eu vou desligar, tá? E quando eu voltar, eu vou falar um pouquinho sobre a minha exoneração, como foi essa tomada de decisão. E em seguida, se vocês tiverem mais alguma dúvida, quiserem trazer, a gente conversa, tá ok? Já retorno aí, galera. Aí a galera vai voltando, a gente vai conversar, pessoal. O que vocês tiverem de dúvida, a gente puder trocar uma ideia, vai ser uma grande satisfação poder contribuir um pouquinho, o mínimo que seja... com vocês, tá ok? Vamos só esperar mais um minutinho aí, o pessoal voltar. E pra quem não conhece essa pecinha aqui, ó, que quer sempre tá grudado, ó. Vai entrar lá no meu Instagram, que ele tá sempre... Ó lá.
Esse é o Shopping Tadeu. Homenagem à nossa cidade que nos acolheu tão bem, Shoppingzinho. A gente tem maior prazer com todo mundo lá. Fomos muito bem recebidos por todos, amizades. Fomos bem recebidos pelos colegas, pelos profissionais, pela própria sociedade. Gente, é uma região incrível, incrível, incrível que eu tenho. Paraná. O Paraná é um estado espetacular, né? Eu morei aqui já também. Então, assim, a gente tá muito feliz. Nossa, Shoppingzinho, Coronel Vivida, Mangueirinha, que são hoje as 3 cidades que eu tô trabalhando aqui no Paraná. São cidades que, sem sombra de dúvidas, eu vou levar, assim, pro resto da minha vida com grande carinho. Muito mesmo, e se Deus quiser, um dia eu vou poder voltar a trabalhar lá. Então, pessoal, vamos falar um pouco que trouxeram aqui pra gente sobre a exoneração. Como que foi o meu pedido de exoneração no concurso público? Primeiro que eu queria trabalhar com vocês em relação à exoneração, que são decisões que a gente toma que são muito peculiares na nossa vida. E quando eu falo peculiares, isso quer dizer que cada um passa por um determinado processo. Cada um tem as suas peculiaridades. Beltrão, pertinho de Beltrão. Trabalhei, acho que 1 semana em Marmeleiro, que é pertinho de Beltrão. Foi muito bacana, experiência muito boa também. Então, assim, quando eu vou tratar algumas coisas, mas foi experiência que eu vivenciei. E vocês têm que lembrar que cada um tem suas dificuldades, cada um tem os seus obstáculos, as suas barreiras. Então, assim, pensar muito na situação, na individualidade de cada um. Mas quando eu entrei na assessoria, lá no Ministério Público, eu sempre tive o sonho de ser promotor de justiça. Então, eu tinha na minha mente que aquilo seria um trabalho provisório, um trabalho temporário para mim. Principalmente se eu não conseguisse conciliar o estudo com o trabalho. E aí, o que aconteceu? Foram passando os anos, nos primeiros dias ali, no primeiro ano que eu estava trabalhando, eu resolvi fazer 2 pós-graduações, principalmente porque eu não estava conseguindo conciliar muito o estudo com o trabalho. Mas isso era uma coisa que eu não conseguia conciliar. Eu tinha muita dificuldade, porque eu chegava às vezes cansado e eu meio que me auto-sabotava, sabe? Eu chegava e falava assim, hoje eu trabalhei muito, então não preciso estudar. Tá desculpado, não tem nenhum problema. E então, depois de um período com apoio, claro, conversei muito com a minha família, conversei com a Riane também sobre as consequências do pedido de exoneração, a dificuldade financeira que a gente iria enfrentar eventualmente. Então, nesse momento, todo mundo junto, chegou num consenso, conversou e achou que seria um momento adequado para eu pedir exoneração e me dedicar tão somente aos estudos. Mas aí é que eu começo a fazer uma grande ponderação para vocês em relação à preocupação quanto à exoneração. Quem pede exoneração, gente, por favor, não achem que vocês terão tempo sobrando para fazer o que quiser. É dedicação, foi um compromisso, eu estudava diariamente, dedicava o meu tempo àquilo que eu estava fazendo. Eu sei o quanto é difícil trabalhar e estudar. Então eu valorizei muito essa oportunidade que eu tive de estar só estudando. Mas não pensem que só passa no concurso público quem estuda. Gente, pelo contrário. Eu tive vários colegas que passaram em concursos públicos que já eram concursados, advogados, assessores, analistas, todos os mais variados perfis que vocês possam imaginar, a gente tem de aprovação. Mas isso varia muito de pessoa para pessoa. Eu era uma pessoa que estava tendo um pouquinho de dificuldade de trabalhar e conseguir conciliar estudo. Então eu tive essa oportunidade. E aí eu vou falar um pouco em relação às dificuldades que nós enfrentamos quando estamos só estudando. Porque uma carga horária que a gente tinha era quase de um trabalho normal. Eu estudava em torno de 9 horas por dia, de 8 a 9 horas por dia, era o meu tempo de estudo mais ou menos. Então o que acontecia? Eu priorizava muito um estudo muito detido, um estudo cuidadoso. E quais as grandes barreiras que a gente enfrenta? Primeiro, quando você tem o apoio de sua família, como eu tive, principalmente no aspecto financeiro que a gente precisa às vezes, eu consegui juntar um dinheiro e tudo mais, mas vocês têm que ter em mente e a gente tem que cuidar para separar as coisas. Primeiro, vocês não podem levar essa situação financeira, esse apoio financeiro como um peso
para aqueles que estão te apoiando. Você não é uma pedra, você não é um encosto. Pelo contrário, você tem pessoas ao seu lado que estão te apoiando a traçar esse caminho, a possibilitar isso para você. Então tenham, vamos dizer assim, você não é um obstáculo, mas você é um prazer que essas pessoas vão de estar te ajudando. E lá na frente eles vão ter orgulho de falar que participaram de toda a sua trajetória. Vão ter orgulho de dizer que estavam ao seu lado nessa jornada. Então, assim, tenham que isso é um apoio e não um obstáculo e não um peso na vida das pessoas. Outra dificuldade que a gente enfrenta em relação ao preconceito de alguns que falam que você está só estudando como se você fosse uma pessoa à toa, que não tivesse dificuldades, que isso fosse uma coisa fácil. Também é uma barreira e que a gente tem que acabar se blindando disso um pouco. Então, assim, eu evitava, por vezes, ficar falando, passei aqui, reprovei, passei. Então, sempre que as pessoas me questionavam, eu chegava e falava assim, tô indo bem, as coisas estão se encaminhando, estou me dedicando ao máximo, estou me esforçando e estou dando o meu melhor e as coisas estão funcionando. Então, assim, é isso que vocês têm que ter em mente. Quando as pessoas que têm a oportunidade de pedir exoneração e eventualmente se dedicar tão somente ao estudo, pesem, antes da tomada dessa decisão, pesem as vantagens, os prós e os contras. Vai ser melhor? Não vai ser pior? Isso é muito peculiar. Tem pessoas que não conseguem ficar só estudando, porque o peso que isso traz acaba prejudicando no estudo, tá certo? Então faça esse sopesamento, pensem bem as consequências, o que vale a pena, o que não vale, antes da tomada de decisão de vocês. Tá joia? Pessoal, alguma dúvida mais que vocês tenham, alguma curiosidade às vezes que não foi respondida, que eu possa auxiliá-los? Ou a Riane, se quiserem perguntar alguma coisa para a Riane também, tá aqui do lado. Fiquem muito à vontade. Quando eu estava trabalhando, eu não estava dedicando ao estudo, porque eu estava meio me sabotando, sabe? E aí eu decidi pedir exoneração para só estudar. Foi quando eu consegui aumentar um pouquinho a minha carga horária. Mas lembre-se, quem tá trabalhando e tá estudando também, não tem prejuízo, tá joia? Assessoria período integral, cargo comissionado, a gente precisava se dedicar ao máximo também, tá? Algumas assessorias são concursadas, mas a minha era comissionada. Gente, dias por semana. Quantos dias por semana é necessário? Quantos dias por semana você estudar? É muito relativo isso, sabe? Eu estudava de segunda a sábado, mas no sábado eu pegava um pouquinho mais leve, porque eu tinha uma carga horária muito concentrada durante a semana. Domingo eu descansava, mas aí tinha aquele regime de compensação, quando a Riane visitava, quando a Riane não visitava. Por outro lado, existem pessoas que às vezes trabalham durante a semana, a carga horária vai ser um pouco reduzida, e aí às vezes o final de semana é um momento de você dar um gás um pouquinho a mais, tirar o atraso, dar uma adiantada, mas isso é muito relativo, não existe uma regra, e o Ciclos está à disposição aí para auxiliá-los, quem precisar, com o maior prazer, nessa elaboração desse cronograma, ou qualquer outra necessidade que vocês tenham, tá? Gente, Ministério Público, para mim, em uma palavra, é um sonho. É realização pessoal, uma realização profissional, tá joia? Foi uma coisa incrível que, assim, não tem palavras o tanto que nós estamos felizes nesse momento, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Concurso para analista eu nunca estudei, não prestei, porque não era um dos meus propósitos, tá? Que mais aqui? Vamos ver. Quem já estuda ciclos tradicional ou extensivo? Como assim, concursando? Se puder, às vezes, em relação às áreas correlatas, eu prestei concurso também para a Defensoria Pública, que eu passei aqui no Paraná. Foram os 2 concursos que eu passei no Paraná. Mas aí quando você estuda para mais de um concurso, isso é uma grande preocupação que eu tenho. Eu acho que muitas vezes nós temos que direcionar o estudo para uma carreira principal, porque cada carreira tem a sua especificidade. Defensoria, Ministério Público e magistratura. A modalidade de abordagem ela é diferente em cada concurso. Por exemplo, direito civil, o que cai muito no MP? Vai cair a parte de capacidade, tutela, família, sucessões. E na parte, às vezes, de uma magistratura, você vai ter muita parte de obrigações, contratos, direitos reais, cai um pouco no Ministério Público também. Então, são abordagens diferentes. Então, eu tinha muito uma visão de que a gente tem que direcionar para um foco principal,
tá? Mas em sequência, vocês podem conjugar outros concursos desde que vocês se atenham às peculiaridades de cada carreira também, tá joia? Eu fiz prova para delegado também. Fui muito bem na prova de delegado, mas eu fiquei de fora, porque no grupo específico de delegado eu não tirei o mínimo, apesar de na nota geral eu ter ficado muito bem colocado. Então a gente precisa também fazer essa adaptação de acordo com cada carreira. Então eu sou muito fã da gente direcionar bem para uma carreira. TJMP dá? Dá. Com certeza, não tem problema algum você estudar. Mas lembre-se que você vai ter que, enquanto no Ministério Público você faz uma visão mais superficial de tributário, empresarial, com exceção de alguns estados, por exemplo, Rio de Janeiro, que empresarial é muito pesado. Mas em relação a outras carreiras que são superficiais, não tem problema, só que você vai ter que estudar também de uma maneira muito profunda para a magistratura. Tributário, empresarial e eleitoral, você não vai poder ficar muito no raso. Fazer essas conjugações, tá? Se atentar às duas carreiras. E lembre-se, magistratura, estudar sentença, que é muito pesada. A diferença do estudo de denúncia, que é um pouco mais simples, uma peça um pouco mais simples, tá joia? Galera, eu acho que é isso. Espero que a gente possa ter contribuído aí com vocês. Foi uma satisfação mais uma vez estar compartilhando a nossa experiência. Eu adoro tá fazendo isso. Os coaches, os demais também adoram estar participando disso. E a gente espera que possa ter ajudado, contribuído de qualquer forma. Igual eu falei no começo, a gente não quer dar lição de vida para ninguém, pelo contrário, né? Nós sabemos as dificuldades que cada um enfrenta, mas um pouquinho que a gente possa contribuir de inspiração para vocês, de auxiliar de qualquer forma, né? Teve um pessoal que colocou que o companheiro ou a companheira não conseguiu dar todo esse auxílio. E assim, o mínimo que a gente possa ter ajudado da maneira mais simplória possível que seja, foi uma grande satisfação e uma grande honra estar na companhia de vocês, tá bem? Obrigada pelas palavras aí do pessoal, estão falando, desejando tudo de bom pra gente, fiquei muito feliz de poder falar aqui um pouquinho com vocês, tava um pouquinho tímida, mas eu acho que deu pra falar um pouquinho, né? Tá joia, galera? Um forte abraço. Qualquer coisa, se vocês tiverem eventual dúvida também, a gente tem nosso Instagram. O meu é Lucas Abaide. O meu é Riane Celos. Então, assim, eventual dúvida que vocês tiverem, precisarem de qualquer apoio, a gente está à disposição. O Ciclos está à disposição de vocês. Mandem mensagens lá. Começa a seguir a gente. E a gente vai sempre tentando melhorar, sempre um processo de aprendizado, de construção. E vocês, mandem feedback pra gente também, manda lá pro Ciclos, eventuais críticas, sugestões, porque isso sempre vai nos ajudar a crescer e tentar ao máximo melhorar as coisas pra vocês, tá bem? Mandamos aqui, então qualquer coisa que vocês precisarem a gente vai estar à disposição. Tá joia? Um grande abraço para todos. Foi uma grande satisfação esse domingo à noite estar ao lado de vocês. Sucesso, bons estudos e esperamos ao máximo daqui uns tempos ter as melhores das notícias aí de vocês aprovar, todo mundo aprovado, todo mundo trabalhando e quem sabe não compartilhar essa experiência junto. Quem sabe um dia a gente não se encontra aí numa sala de audiência ou qualquer coisa do tipo. Vai ser um grande prazer, tá joia? Um forte abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. Bons estudos e sucesso. Valeu, gente. Até mais. Tchau.